Será que realmente acabou agora aquela mamata dos dividendos? Será que realmente agora a gente tem que procurar uma outra forma de nos aposentar porque o Haddad está querendo realmente tributar os dividendos? Você vai entender aqui agora o que é essa proposta aí para poder tributar os dividendos, se isso realmente vai acontecer, quais serão as consequências disso, se você que tem aí uns 2, 3, 5, 10 anos montando sua carteira previdenciária, se realmente isso vai afetar a sua carteira previdenciária, se isso realmente vai diminuir seus dividendos, é porque teoricamente se você vai cobrar ali 30% do seu dividendo, imagine que você precisasse de 10 mil reais para aposentar, e agora vai começar a cobrar 30% de imposto, ou então seus 10 mil reais que você estava recebendo, estava aposentado, agora virarão 7 mil reais, porque 30% vai ser cobrado de imposto, então você não vai aposentar mais? Essas são as dúvidas que eu vou tirar aqui hoje, eu vou fazer um vídeo completaço para você entender qual é o plano do Haddad, beleza? Olha só, o Haddad diz que o Ministério da Fazenda concluiu a proposta para a taxação de aplicações financeiras e dentro dessas aplicações financeiras entra renda variável, provento, dividendo, né? Então, segundo o ministro, a minuta do projeto de lei será enviada à casa nesta terça-feira, dia 19. A proposta será analisada pelo Congresso. O texto seria acordado com o mercado financeiro e deve ser encaminhado à Casa Civil nesta terça-feira para análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após o aval do chefe do executivo, a proposta será encaminhada ao Congresso. Olha só o que o Haddad falou, abre aspas, nós passamos um grande tempo conversando com as instituições financeiras, com os fundos para ter pagamentos claros. A equipe está segura que o projeto está redondo. Olha só, hein? Aí muita gente já começa a balançar, né? Tremer as pernas. Também tremeria se eu não tivesse informação. Vamos continuar aqui? Olha só o que ele falou. Uma parte sensível da reforma tributária sobre a renda tem a ver com a tributação dos dividendos. Ao comentar esse ponto, Haddad disse que é necessário mais estudo para a chamada bitributação, para evitar isso, né? Que quando é uma mesma renda tributada duas vezes. Presta atenção comigo, vou te mostrar isso aqui através de um estudo contábil. Você vai ficar totalmente inteirado do que pode acontecer para ver o que você tem que fazer com a sua carteira. A empresa, antes dela pagar dividendo para você, ela tem que pagar um monte de imposto. Então, se ela paga um monte de imposto como pessoa física, um CNPJ, né? Paga um monte de imposto. E aí cai na sua conta pessoa física como dividendo isento. E você tem que pagar imposto sobre esse dividendo. Tá cobrando imposto lá e tá cobrando imposto aqui sobre a mesma renda. Sobre a mesma renda. Bitributação não pode. Ele falou, não podemos tributar a pessoa jurídica e a pessoa física somando as alíquotas. O nosso compromisso sempre foi manter a carga tributária estável. Esse compromisso continua sendo mantido. Lembrando que qualquer incremento de imposto sobre a renda ou patrimônio vai ser usado para diminuir a alíquota do imposto sobre o consumo, de maneira que a tributação geral do país, né, do Brasil, permaneça constante, mas mais justas. E aqui com mais detalhes a gente consegue ver em 2021 que a Câmara aprovou um projeto de lei. Atualmente ele já está parado pelo Senado. E se você olhar historicamente, as ações elas já foram tributadas, os dividendos já foram tributados lá naquela época do Barsi, né? Lá em 1980, 1990 ali, os dividendos eram tributados. E aí, depois de uma reforma, tirou-se a tributação das ações porque era bitributação, não podia. Então, o que vai acontecer agora, né? Ou esse projeto de lei do Haddad aí vai passar e aí o dividendo realmente vai ser tributado, mas se subir aqui o imposto, né, o tributo, através da tributação do dividendo, tem que diminuir o tributo que a ação tem que pagar para poder distribuir esse dividendo. Então, no final, talvez fique um pouco mais caro, talvez realmente você receba menos dividendo, proporcionalmente falando, porque o governo ele não quer diminuir gasto, ele não quer diminuir gasto. O dinheiro não é dele, pô. Tá tributando o dinheiro aqui do Haddad? Não tá, ele investe em previdência, eu já falei isso pra vocês, né? Não tá. Como o dinheiro não é do governo, e se lasque, né? Vamos cobrar aí dividendos. Enfim, vamos continuar aqui. Eu sempre fico meio bravo com essa parte de tributação, porque os caras querem chuchar imposto em tudo quanto é lugar, mas não quer reduzir teto de gasto, né? Continua subindo o salário dos parlamentares, continua subindo o salário de todos o pessoal lá que tá envolvido, e não é só nesse governo não, tá, gente? Eu não tô aqui atacando esse governo, na verdade, tô atacando, quem tem poder para poder mudar isso, né? Normalmente toma más decisões. Em 2021, a Câmara aprovou um projeto de lei, atualmente parado no Senado, que permitia a taxação de 15% dos dividendos na fonte. Então, aí viraria igual um juro sobre capital próprio, que cai na sua conta e é cobrado 15% de dividendo na fonte. Mas reduziu o imposto de renda na pessoa jurídica dos atuais 15% ou 20%, e dependendo do tamanho do lucro, para 8%. Então, no final, você ia acabar recebendo mais dinheiro, porque não ia cobrar lá da empresa, ia cobrar de você, mas não ia cobrar da empresa. Ia diminuir a tributação lá na empresa. Então, você ia receber mais dividendo no final. Se a gente pegar essa tabelinha, que inclusive peguei de um vídeo meu,
te ensinando a comparação e a diferença entre juros sobre capital próprio e dividendos. Você consegue perceber aqui, deixa eu pegar minha canetinha, você consegue perceber aqui que o juros sobre capital próprio, a principal diferença é que o pagamento dos acionistas sai como se fosse uma dívida. Então sai antes de contabilizar o lucro, né? Antes de contabilizar todos os impostos aqui. E aí, por isso, quando chega no final aqui da parte contábil, se você quiser entender bem certinho essa comparação, e que eu acho que é essencial que você veja, cara, eu vou deixar o link aqui no card, ali na descrição aparece também, para você clicar e entender a diferença de uma vez por todas de juros sobre capital próprio e dividendos. Você precisa saber isso. Você está investindo na renda variável com o foco de receber renda passiva, você vai receber através de juros sobre capital próprio e dividendos. Então você tem que entender essa diferença. E aí, perceba, e tem um adicional de imposto, e tem mais o CSLL, ainda tem PIS, COFINS, né, alguns outros tributos que dependendo do município, dependendo do estado, vai ser mais caro ainda. Mas você consegue perceber que a tributação acontece sobre o lucro. Então, o dividendo que é pago só aqui, ó, depois, ó, lucro líquido, aí vem os dividendos propostos, só vem depois da tributação. Não é possível, por lei, acontecer bitributação. Então, essa renda que era de 500 mil, que foram cobrados todos esses impostos, aqui essa renda ela já está livre de impostos. Então, quando ela faz a distribuição, a empresa faz a distribuição aqui de 125 mil, já está livre de impostos. Não tem como esse 125 mil que vai cair na minha conta, na sua conta, na conta do seu irmão aí, na conta de outras pessoas que você ensinou a investir. Não tem como essa renda aí ser tributada de novo. Não tem como. Se vai tributar essa renda aqui, ela tem que entrar antes. Ou não tem que ter tributação aqui, né? Então, ou diminui a tributação aqui, ou não cobra aqui. Não tem como fazer a bitributação. O que pode fazer é igual faz aqui com o juros sobre capital próprio, que a distribuição acontece antes da cobrança de imposto. Aí, como aconteceu antes da cobrança de imposto, perceba que a empresa tem que dar mais dinheiro, ó. 147 mil, ao invés de só 125 mil. Você vai entender lá no exemplo do outro vídeo. Mas, apesar de tirar mais dinheiro, ela paga menos imposto no final, fica com caixa maior no final, né? Nesse caso aqui, ela ficou com 232 mil e aqui 205. Você vê o tanto que o imposto é deletério para o lucro da empresa. É muito imposto, não é pouco não. É na base de 30%, 37% de imposto. Toda empresa paga. Toda empresa paga. Então, esse vídeo é muito mais para te tranquilizar e para te ensinar essa diferença entre juros sobre capital próprio e dividendos, que você tem que entender através do vídeo que vai ficar aí no card. É muito mais para te tranquilizar do que jogar uma bomba aqui e sair correndo, né? Na verdade, independente do que aconteça, a renda variável, as ações dos fundos imobiliários, eles ainda serão o melhor veículo, mesmo que tribute 30%, vamos colocar que vai tributar 30%, que não vai reduzir das ações, a renda variável ainda será a melhor maneira, o melhor veículo para você construir o seu patrimônio e fazer com que esse patrimônio te gere uma renda passiva, trazendo para você uma previdência segura, muito melhor do que o INSS, muito mais rentável, que vai te prover muito mais segurança. Infelizmente a gente tem essas discordâncias e às vezes pode acontecer alguma coisa que seja negativa para o investidor, pode ser que aconteça alguma coisa que seja negativa para o investidor, mas as empresas elas vão dar um jeito, né? As empresas vão dar um jeito. Quem que você acha que sofre no final com o aumento de imposto? É a empresa? É o investidor? Não é, é o pobre, meu parceiro, porque vai repassar esse valor aí. Se aumentar a tributação, a empresa vai repassar o valor dessa tributação a mais aí para o consumidor para continuar fornecendo a mesma coisa de dividendo, por exemplo, né? Juros sobre capital próprio. Vamos supor que o dividendo suba ali a sua alíquota e agora tem que cobrar imposto de renda na fonte de 15% agora. A empresa ela vai repassar isso. Algumas empresas talvez até parem de pagar dividendo e foquem tudo em CAPEX, que aí não paga nada, não paga imposto. E aí não adiantou nada a lei, né? Porque a intenção dos caras é ganhar mais, né? Ganhar mais dinheirinho. Algumas empresas vão fazer igual lá nos Estados Unidos, não vai pagar mais dividendo, vai investir nela mesma, a variação da cota vai subir, e aí você fica exposto àquela tributação que já tem sobre ganho de capital. Tá vendo que tem tributação em tudo? Palhaçada isso aí, cara. Ou o segundo passo, né? O primeiro passo é essa não distribuir dividendos, investir na cota, o CAPEX aumenta pra caramba, a empresa cresce muito, e aí se você quiser dinheiro, você fica tendo que vender as ações, né? Você vende as ações para conseguir dinheiro de novo, liquidez. Isso é um jeito ruim, né? A gente não gosta disso. A gente gosta de renda passiva. Então, provavelmente pode acontecer a segunda parte, que é reajuste da empresa, cobrar menos ali do PJ, porque aí o pessoa física que somos nós, quando cai o dinheiro na nossa conta, a gente paga esse imposto. Esse é o segundo passo. E aí vai ficar elas por elas, né? Talvez fique um pouquinho mais, um tributo um pouquinho mais alto, uma carga tributária um pouquinho mais alta, mas o Haddad prometeu que seria estável, né? Então não ia alterar tanto. O ponto 3 é o quê? Realmente, taxa. Realmente a empresa não consegue se livrar disso aí e realmente a gente vai ter que pagar mais tributo e aí realmente vai atrasar a nossa aposentadoria. É para tentar te convencer que talvez valha a pena você contribuir mais com o INSS. Talvez, essa seria uma intenção, não sei, né? Não sei, mas aí vai atrasar um pouquinho a sua liberdade financeira em 30%. Se você demoraria 10, você vai ter que demorar 13 agora, porque você vai ter que receber muito mais, né? Para você se aposentar com 10 mil, você vai ter que ganhar 15 mil de dividendo, porque aí 30% vai de imposto, por exemplo, e aí cai para os 10 mil para você. Então vai atrasar
o tempo ali para aposentar. E o passo 4, que é o último, o negócio não é aprovado, a gente continua como tá, tudo certo, tudo tranquilo, e o Haddad vai caçar outro lugar para ele cobrar a tributação aí. Precisamos esperar as cenas para um próximo episódio, porque hoje seria lançado para a câmera hoje, né, no dia 19, e a gente tem que esperar aí para ver o que vai acontecer. Beleza? Então se você gostou do vídeo, se foi esclarecedor para você, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, para esse vídeo poder aparecer para mais pessoas que estão desesperadas aí com a renda variável agora sendo tributada, né? Isso que vai esclarecer muita coisa para elas. Não se esqueça de ver a diferença entre juros ou capital próprio e dividendos. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.